Oi galera, eu sou o Robert do Central da Biologia e eu vou estar falando um pouquinho para vocês o que é a meiose e o que é a sintose. Eu, a Manuela e o Mauro iremos explicar um pouquinho o que é esses dois. Eu irei começar falando sobre a meiose e eles depois irão falar sobre a mitose. A meiose é a divisão celular que ocorre na formação de gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Assim, uma célula-mãe haploide origina 4 células-filhas haploides. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês sobre as duas partes que a meiose tem. A primeira parte é que os cromossomos são reduzidos ao meio, como eu disse anteriormente. A segunda etapa é que o número de cromossomos da célula dividem e mantém-se as mesmas células que se formam durante o tempo. A meiose ocorre quando a célula entra em fase de reprodução, sendo o processo essencial da formação de gametas, esporos e divisões dentro do zigoto. A meiose é dividida em duas partes. A primeira delas é que na interface dos cromossomos são finos e compridos e ocorre a duplicação de DNA dos cromossomos. E depois que se inicia a duplicação, é que inicia a divisão celular. A profácie 1 ela é dividida em 5 partes consecutivas. A primeira delas é a leptoteno, que cada cromossomo é formado por 2 cromatídeos, zigoto, que inicia o aparelhamento dos cromossomos homólogos, no caso. Paquineto, cada par de homólogo possui 4 cromatídeos. Diploteno, os cromossomos homólogos se afastam. Os cromossomos se afastam, mas ficam ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação. Diacinese continua ocorrendo condenação e a separação dos cromossomos homólogos. Agora eu vou falar sobre a metafase 1. É quando a membrana celular desaparece. A análise 1, ela não ocorre divisão nos centromeros. E o telofase 1 são quando os cromossomos desespiralizam. Então, gente, essas foram as primeiras partes que vocês viram de todos os processos. Agora eu vou falar da parte 2 de cada um deles. Primeiro, a meiose. A meiose é a formação das células haploides a partir de outras células haploides. A profácie 2 ocorre a condenação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. A metafase 2, os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial. A anafase 2 são as cromatídeas irmãs, separam-se e se migram para cada um dos polos das células, puxados pelas fibras de fuso. O telofase 2, as fibras do fuso somem e os cromossomos já se encontram nos polos das células. Então, gente, essa foi a minha parte da matéria, que é a mitose. E agora vocês vão ficar com o Mauro e com a Emanuele explicando um pouco sobre a mitose. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E até! Olá, galera. Eu sou do blog Bioced, eu e o Mauro. E como o Robert já explicou, ele falou o nosso trabalho é sobre mitose e meiose. Ele explicou um pouco sobre a meiose e agora eu e o Mauro vamos explicar sobre mitose. Tem os tópicos e conforme a apresentação, eu e o Mauro vai se dividindo na apresentação e a gente vai explicando direitinho. Bom, o que é a mitose? A mitose é o processo de divisão celular que uma célula eucarionta origina em sequência ordenada de etapas. 2 células filhas cromossômicas e geneticamente idênticas. De forma geral, costuma-se dividir esse processo em 2 momentos. O primeiro relacionado com a formação de 2 núcleos e o segundo correspondente à citossínese, que é a divisão do citoplasma. Então, agora que sabemos disso, a gente vai ver as 5 fases que a célula atravessa em seu ciclo de vida até completar essa divisão, que são elas a profase, a metáfase, anáfase, telofase e interfase. São assim. Vamos explicar em cada uma delas.
Bom, eu vou falar um pouco sobre a apofase. Nessa fase, as células começam a se preparar para a divisão. É nesse momento que ocorrerá a duplicação do DNA e centriolos. Com o DNA condensado e os centriolos em movimento, inicia o processo da divisão mitótica. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda fase, que é a metáfase. Bom, na metáfase começa o alinhamento entre os pares formados na fase anterior. Nessa etapa, o DNA alia-se ao eixo central, enquanto os centriolos iniciam sua conexão com ele. Dois fios dos cromossomos se ligam na parte central do centromero. Agora eu vou falar sobre a anáfase. A anáfase é a divisão dos cromossomos migrando para os lados opostos da célula, sendo assim, um pouco vai para um lado e a outra metade vai para o outro lado. Agora eu vou falar sobre a telofase. Essa é uma etapa onde a membrana celular ela se divide em duas partes, onde forma duas novas células, e cada uma dessas células ela fica com um pouquinho do DNA original, entendeu? Cada uma delas se separam, aí cada uma pega um pouquinho do DNA original. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a interfase. E na interfase é um processo onde não ocorre a divisão, não está ocorrendo a divisão da célula. É uma etapa onde ela está só absorvendo nutrientes necessários para a sua própria manutenção. E ela ficará nesse processo até um longo período que ela vai mantendo sua manutenção própria com essa absorção de nutrientes e até chegar o momento que ela vai fazer sua própria divisão celular a partir da duplicação de dois ácidos nucleicos, e a partir de então o ciclo ele se reiniciará naturalmente. Aí ele recomeça tudo novamente, todos os ciclos, aí assim sucessivamente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Foi um pouco para ajudar o estudo de vocês e também para fazer o nosso trabalho. Esse vídeo será publicado, além do YouTube, será publicado no blog Bioced, que é o meu e o de Mauro, e também no blog Central da Biologia, que é o do Robert. Espero que vocês tenham gostado e até mais.